Olá, pecuaristas! Bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast Pecuária e Gestão. Hoje estamos aqui com Laila Salles, zootecnista, especialista em produção de ruminantes e especialista em gestão do agronegócio. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite para a gente bater uma prosa aí de pecuária e gestão. Obrigada pelo convite, estamos aqui à disposição. Beleza. Laila, conta um pouco da sua história. Por que você escolheu zootecnia? Eu sou filha de produtor rural, minha mãe é professora aposentada e meu pai trabalha com gado de corte numa fazenda no interior de Goiás, em São Miguel do Araguaia. E eu sempre passei minhas férias, finais de semana na fazenda. E meu pai, eu acho que mesmo sem perceber, ele incentivou muito esse amor pela pecuária. Eu lembro que quando eu era criança, todo o manejo no curral, eu sempre estava presente. E eu já tinha minha função ativa no curral. Quantos anos você tinha? Olha, eu acho que eu nem estudava, mas eu lembro de estar no curral com meu pai. Vamos lá, uns 5, 6 anos, eu lembro de estar no curral. E naquela época, no curral, lá na fazenda, não tinha brete, então tinha o tronco. E no início e no final do tronco tinha o pente, a gente chamava de pente. E a minha função era ficar no pente. E ai de mim, se eu deixasse passar um animal fora da hora. Eu tinha que pagar a coca, né? Nossa Senhora! Então, já era a minha função. Então, eu chegava no curral e já ia pro pente. E outra coisa que eu fico lembrando da minha infância, né, na fazenda, quando nós estávamos na fazenda, pelo menos uma vez na semana, a gente ia dar uma volta pela fazenda. Então, meu pai arriava os cavalos. Quando eu era muito novinha, eu ia na garupa do meu pai. E aí, depois eu comecei no meu próprio cavalo. E a gente andava pela fazenda toda. E aí ele ia mostrando os pastos que ele queria reformar, os pastos que ele ia dividir, algum lote que ele ia fornecer alguma suplementação específica. Então, eu acho que isso foi fazendo com que eu criasse amor mesmo pela gestão, pela pecuária, sabe? Então, isso fica no coração, né? Aí você não teve dúvida de escolher seu curso na área de agrárias. Não tive. E outra coisa, só complementando, meu pai, ele sempre gostou muito que nós estivéssemos próximos, né? Tanto é que quando eu ia para a fazenda, eu nunca ia para ajudar minha mãe na cozinha, não era minha função. Eu queria ficar com meu pai. E aí eu lembro que meu pai tirava leite naquela época, e ele acordava 3, 4 horas da manhã e me acordava para ir com ele pro curral. E aí eu ficava lá de pijama, com meu copinho, com café, e aí ele só me dava o leite da última vaca. Porque se ele me desse da primeira, eu ia para casa, né? A estratégia Ele me dele de dava da segurar. última, porque aí eu ficava no curral com ele até ele terminar o trabalho dele de tirar o leite. Bom. E na faculdade, como é que foi a sua experiência ali? Uma mulher fazendo um curso de área agrárias, como que foi? Naquela época, quando eu comecei a zootecnia, tinha poucas mulheres na faculdade, a maior parte eram homens. Eu acho que hoje mudou bastante, mas eu lembro na minha sala éramos 7. E eu sempre fui apaixonada. Então, como eu tinha um pouco da parte, tipo assim, da experiência do campo, isso me ajudou bastante na faculdade. Porque quando o professor falava sobre alguma matéria específica, eu já conseguia conciliar com o campo. Então, eu acho que eu consegui aproveitar muito mais a faculdade. Durante a faculdade, à medida que você foi recebendo conhecimento lá na graduação, como que era nas férias? Aí você voltava já diferente? Como que era a recepção do seu pai? Isso, eu voltava, né, querendo fazer tudo que eu tinha aprendido no semestre, mas santo de casa não faz milagre, né? Mas meu pai sempre escutou. Ele é um ótimo ouvinte, ele escutava, só não fazia. A faculdade, ela ensina muita parte técnica, mas a gestão deixa muito a desejar. Então, na faculdade, a gente aprende a fazer um passeio rotacionado, aprende a fazer uma adubação para aumentar a produção. Mas será que isso vale a pena? Então, quando eu chegava na fazenda, eu queria implantar isso. Mas naquela época eu não sabia fazer a conta. Se de fato, na análise global da fazenda, se aquela tecnologia iria realmente trazer um resultado.
porque as análises eram pontuais. Eu passei por situação muito parecida também, que na faculdade a gente é muito tecnicista, né? As faculdades do Brasil, na parte de agro, a grande maioria ensina técnica, né? Mas, e como a gente naquela época não tinha uma visão mais ampla do negócio, então a gente sai e fala, nós vamos revolucionar a pecuária com a técnica. E na hora que a gente começa a trabalhar, a gente começa a perceber que a técnica ela tá lá no nível 5 de Exatamente. importância. Tem outras variáveis que são muito mais determinantes para melhorar o resultado do que a técnica em si, né? E eu consegui aplicar algumas coisas, mas tive essa sensação que faltou dar o lucro, né? Muitas vezes Exatamente. apliquei a técnica só, sem olhar um ambiente mais amplo, e aí faltou o lucro. E aí meu pai, por um homem comerciante que olhava fluxo de caixa, ele sabia, falou, olha, é bom, aumenta a produção, mas não dá dinheiro, né? Também passei isso aí. Você tocou a atividade, você terminou a faculdade, e qual foi a sua caminhada? Qual foi o seu primeiro emprego? Assim que eu me formei, meu primeiro emprego foi na Cooperativa dos Agricultores da região de Orlândia, a Carol. E lá eu trabalhava na parte de nutrição, análises produtivas das fazendas, mas de uma forma muito mais superficial, porque é uma recém-formada, né? A gente não entende tanto. Trabalhava com a parte de herbicida e nessa empresa eu fiquei quase 3 anos. Depois que eu saí dessa empresa, da Carol, eu fui para a Tortuga. E na Tortuga eu aprendi muita parte técnica, porque uma coisa que a gente tem que valorizar é que é uma empresa técnica que gosta de analisar números. Então, nela eu comecei a aprender mais sobre gestão. Fiquei um tempo na Tortuga e aí depois eu tive a oportunidade de trabalhar nas fazendas de um grande grupo na região de São Miguel, de Araguapaz, do Mato Grosso. Eram no total 9 fazendas. E que eu coordenava essas fazendas. Então, assim, eu aprendi muito, não só sobre questão de gestão, parte produtiva, mas também gestão de pessoas. Porque você imagina, 9 fazendas, quantos funcionários eram, e eu estava ali, coordenando, orientando. Então, assim, eu tive vários desafios, principalmente por ser mulher, isso há alguns anos atrás, eu acho que isso era mais forte, né? Mas foi a minha maior aprendizagem, foi nessa época com essa fazenda. O que você fazia na prática? Qual Lá, que era a sua função? As fazendas eram fazendas tinha algumas que eram de cria, outras de recria e engorda, e eu cuidava da parte de Sisbov, das fazendas. Tinha gado PO, então eu cuidava de toda essa parte do gado PO também, acompanhava a questão de FIV, só acompanhava essa parte de gestão, programação nutricional, eu que fazia, apartação para embarque, todos os manejos com o gado eu sempre estava acompanhando no curral, e programações também. Então, quando eu entrei na fazenda, eles não tinham noção de gestão. Naquela época não tinha gestão na fazenda. Então, quando eu comecei, a gente foi começar a identificar 100% do rebanho, caracterizar, incluir no sistema de gestão naquela época. E aí, com base nesses números, a gente conseguia dar as devidas orientações sobre taxa de prenhez, quais lotes que a gente tinha que descartar de matrizes que não emprenharam durante a estação de monta, e as programações de abate, principalmente das fazendas de recria e engorda. Ah, bacana. Como é que foi o seu convívio com esse mundo de fazenda, das pessoas, geralmente um mundo, nessa época aí que você está falando, uma época de um meio bem machista, né? Como é que foi essa relação? As pessoas que te ajudaram, as que foram contra, como que você lidou com isso aí? Cada fazenda tinha seu gerente, e algumas fazendas eu tive um grande desafio, né, porque eles eram mais resistentes. Mas tinha um gerente geral que esse gerente, ele me dava todo apoio. E ele sempre, de forma indireta, ele me dava dicas, que eu nunca esqueci. Conta uma Ele pra gente. sempre falava assim, Laila, nem tudo de errado que a gente vê, a gente fala.
Porque eu sempre fui muito detalhista. Então, se eu via um detalhe fora do lugar, eu falava. Mas isso causava inimizade. E aí ele não falava de forma direta. Ele falava, Laila, nem tudo a gente fala. Outra coisa, eu lembro quando eu entrei nessa fazenda, eu nunca tinha apartado uma boiada. Nunca. E a minha função era essa. E eu nunca falei que eu não sabia. Eu falei, eu vou aprender. E aí, quando eu cheguei no curral a primeira vez para apartar a boiada, eu tenho certeza que esse gerente nunca sabia que eu nunca tinha feito isso, porque eu era muito nova, né? E aí ele falou assim, Laila, a gente estava no meio do curral, cheio de bois, apartando, e ele falou assim, Laila, você olha no poupão do boi. Se o animal fez o poupão, ele tá pronto para ir embora. Eu falei, ok. Então, ele me dava muitas dicas. Eu tenho muita saudade desse gerente, que é até o Salvador. Então, ele me dava muitas dicas, mas, em compensação, eu tive outros que davam alguns trabalhos, principalmente por eu ser mulher, e eu estava na parte de gestão. Então, eles não aceitavam ser orientados por uma mulher e mais nova do que eles, né? Você teve alguma história de superação nessa época que você trabalhava nesse grupo maior, que você falou assim, nossa, agora eu tô começando a entender bem da atividade? Você tem algum comentário, alguma história para passar pra gente? Tem. Quando eu cheguei nessa fazenda, eu lembro que a entrevista, quando esse gestor foi me contratar, eu cheguei, era o mês de julho, e tinha uma boiada, bem no passo de entrada, tinha uma boiada que já estava com uns 490 quilos, mais ou menos, e uma boiada que a gente via que estava com vazio murcho. E aí eu lembro que quando eu cheguei, foi a primeira coisa que eu falei para ele, mas por que essa boiada não está tratando dela? Aí ele falou assim, exatamente isso que eu preciso. E aí eu lembro que no primeiro ano que eu entrei nesse grupo, uma das fazendas, 100% do rebanho ia ser abatido. A gente pesou 100% do gado, fiz a programação nutricional, a programação de abate, e 100%. E aí ele ficou impressionado, ele falou, mas... Ou seja, era uma informação que ele não tinha e que ninguém nunca tinha passado para ele. Então, eu achei legal, assim, que, olha, através dos números, da pesagem do rebanho, através de um programa que nós tínhamos na época, a gente conseguia identificar como que seria a programação nutricional e a programação de abate dentro do ano produtivo. E como é que foi o resultado dessa Nós programação? alcançamos, e dá um frio na barriga, né? Porque a meta tinha que ser alcançada, mas graças a Deus a gente tinha certeza do peso do gado e a programação nutricional era muito tranquila para ser cumprida e a gente conseguiu abater dentro do período programado 100% dos animais da fazenda. E isso você teve um controle, você teve uma coleta de informações do negócio e baseado nele você fez a sua previsão. Exatamente, com base na pesagem do gado em determinado período, né? É. Então, por exemplo, a gente era de uma região de São Miguel do Araguaia, né? Uma região quente, e que geralmente a gente faz essas apartações na vacina de novembro. Então, a gente fez essa programação em novembro para a gente poder abater a boiada até junho, julho, e a gente conseguiu alcançar a nossa meta. Certo. Então, demonstrando aí, né, que gestão, informação é poder e gestão, Exatamente. controle é muito importante para a gente atingir os resultados, né, da fazenda e melhorar os resultados da fazenda. Exatamente. Quando a gente não tem gestão, a gente trabalha no escuro, né? Então, se eu tenho os números da fazenda, eu consigo identificar os gargalos e consigo identificar quais os pontos que a gente precisa melhorar para alcançar os resultados, alcançar melhores resultados na produção e na parte financeira, que é o nosso objetivo, né? Certo. Hoje você trabalha com o quê? Hoje eu trabalho com consultoria e nós atendemos fazenda do Brasil todo. E nós utilizamos o sistema Berrante. E eu costumo falar que o berrante, ele me mostra o problema da fazenda. Eu falo que os problemas ficam piscando, né? E nós, com experiência em gestão, como gestores, a gente entra tratando os problemas. O que mudou da Laila que formou e hoje a Laila que é consultora? Qual foi as verdades hoje que você toma como caminhada sua? Qual foi a revolução aí na sua visão de profissional? Quando a gente forma,
A gente, igual assim, eu sempre fui muito esforçada, né? Na faculdade, sempre, quando a gente faz o que gosta, a gente faz bem feito, né? Então, eu sempre prestei muita atenção na parte técnica, sempre gostei da parte técnica, nutrição, reprodução, manejo de pastagem, mas o que a gente percebe com o passar do tempo, que tudo é importante, mas a gente tem que saber o momento certo de implantar. E aí, o que manda? A gestão. Então, eu costumo falar assim, que o que determina em uma fazenda, em que momento implantar determinada tecnologia, é a gestão. Então, os números financeiros da fazenda, os números produtivos vão me dar um direcionamento. Então, não adianta nada eu chegar numa fazenda e já querer de cara implantar pastejo rotacionado, adubação para aumentar a produção. Eu não sei quais são os gargalos dela. E a gente atende vários clientes e uma coisa interessante é que os produtores, a maioria deles sabe que eles não estão com resultado bom, mas não consegue identificar. Então, quando a gente aprofunda nesses números, a gente consegue identificar exatamente quais são os pontos que a gente precisa investir para que a gente consiga ter um retorno interessante na fazenda. Nesse trabalho atual seu, qual que é os maiores desafios do seu trabalho? Quais são os maiores desafios que você enfrenta? Os maiores desafios que eu percebo em trabalhar com gestão é, primeiro, quebrar a resistência dos gestores, primeiramente dos gestores, porque de cara, geralmente a maioria das fazendas, quando a gente começa a implantar a gestão, se o gestor não tiver comprado de fato aquela ideia, a gente não vai conseguir ter resultado na fazenda. Então, primeiro, o produtor tem que confiar que o funcionário dele vai conseguir fazer, porque primeiramente eu preciso coletar números, e com o berrante eu preciso coletar esses números com a equipe de campo. Então, a equipe de campo lança o produtivo e eu tenho uma pessoa lançando o financeiro. O berrante é um sistema de gestão. É um sistema de gestão e todo cliente da consultoria usa o berrante. Não existe, eu costumo falar que não existe consultoria sem o berrante. O que esse berrante fez de diferença aí na consultoria? Por que você usa ele e não usa outros? O berrante, ele facilitou bastante as análises das informações. Antigamente, nós não tínhamos um software de gestão e o pessoal da fazenda tinha um embarque, por exemplo, eles anotavam no papel, enviavam as numerações para a gente, isso depois de uns 2 meses que tinha acontecido o embarque, e só nessa época a gente ia saber qual foi o rendimento de carcaça daquele lote, ou seja, a gente analisava informações que não eram coerentes e estavam atrasadas. Hoje, com o berrante, as informações são lançadas em tempo real lá no campo. Por exemplo, está fazendo um embarque, automaticamente o pessoal está embarcando, esse gado já está lançando o berrante, as informações são sincronizadas e nós, da consultoria, já temos acesso a essas informações de forma automática. Então, eu analiso informações que são confiáveis e analiso em tempo real. Então, eu não preciso esperar uma semana para saber qual foi o rendimento de carcaça da boiada. No outro dia, abater os animais, eu já lanço o peso de carcaça, o berrante já me dá isso automático. E isso referente a tudo. Nascimentos, eu não preciso esperar para saber quantos bezerros nasceram dentro do mês. Diariamente, a gente vai tendo essa atualização dos lançamentos que estão sendo realizados no berrante, por exemplo, no auge dos nascimentos na fazenda. Tá. Então, você usa um sistema de gestão no seu trabalho e quantas vezes você vai na fazenda? Nenhuma vez. Nenhuma vez? Não. Antigamente, nós trabalhávamos com a consultoria tradicional e nós tínhamos, quando a gente ia na fazenda, grande parte do tempo que nós estávamos lá, nós estávamos analisando os números, coletando os números, porque a gente não tinha programa para analisar. Com o berrante... Gastava um tempo só de processamento dos dados. Só processando para saber quantas cabeças tinha em determinado pasto, qual lote que estava nesse pasto. Hoje eu não preciso disso. Pelo berrante, eu consigo saber exatamente quem são os animais que estão em determinado pasto, como que está a lotação versus o suporte daquele pasto específico. Se eu tenho um lote que o desempenho está baixo, a gente olha lá no berrante, a gente vê que a lotação está alta. E quando a gente olha no consumo de suplemento, eu consigo identificar que aquele lote que era para estar consumindo, por exemplo, 2,5 kg de ração por dia, está consumindo só 800 gramas. Às vezes está tendo falha no fornecimento. E eu consigo identificar isso através do berrante. Tá, então, praticamente, você
não Eu não precisa, preciso. não precisa se deslocar até a propriedade para identificar os gargalos do processo. Hoje, como eu até falei anteriormente, o berrante, não só a parte produtiva, mas o financeiro também, porque a gente tem uma pessoa que vai lançando o financeiro, o responsável pela fazenda, e através do berrante eu consigo identificar exatamente quais são os pontos críticos dessa fazenda que a gente precisa de fato investir para melhorar o resultado. Eu não preciso ir lá, eu só preciso ensinar de forma correta o funcionário para que ele use o berrante na sua plenitude, para que todas as informações que eu preciso para analisar a fazenda, eu consigo pelo berrante. Abrindo o berrante, em tempo real eu consigo analisar a situação atual da fazenda. Aí fica fácil de direcionar a fazenda para um melhor resultado, né? Exatamente. E é aquele ponto assim, o produtor, a maioria dos nossos clientes chegam, vamos falar que 95% deles chegam e não sabe o que ele tem que melhorar. Alguns, por exemplo, eles chegam... Sabe que tem um problema. Tá Sabe, doendo no bolso, mas tá ele doendo. não sabe o ponto. E como Isso. fazer. E aí, quando a gente analisa, a gente realmente consegue identificar quais são os pontos. A gente tem cliente que a lotação está muito baixa, então a gente tem que investir mais no aumento da lotação dessa fazenda. Eu tenho fazendas que a dor dele é o custeio, então eles gastam muito em contas que não estão diretamente ligadas ao aumento da produção. Né? Então, cada fazenda tem sua particularidade, a gente vai tratando de acordo com a dor de cada produtor. Certo. Olá, você trabalha com pecuária de corte, né? Hoje consultora na área de pecuária de corte, especialista na área. Qual que é a sua análise da pecuária com a agricultura? Nossa. Você acha que a pecuária consegue competir com a agricultura? Sabe o que eu acho interessante? Geralmente eles comparam a pecuária com a agricultura com a pecuária que não é eficiente. Então, olha lá, o agricultor, ele investe na terra, ele investe naquela lavoura para ele conseguir colher os melhores resultados. E isso na pecuária nós não temos. A maioria dos produtores não adubam, não fazem uma calagem. Eu não estou falando que tem que fazer em tudo. É lógico que tem que ser de forma criteriosa, né? Mas eles comparam a agricultura com a pecuária que não é eficiente, que não tem gestão implantada e que não consegue identificar seus gargalos. Então, eu acho que se a gente investir na pecuária de forma criteriosa, com gestão, analisando os pontos que a gente precisa melhorar, eu acho que a gente consegue competir de igual para igual. Eu tive uma história que eu fui numa fazenda de agricultura e eu entrei dentro de uma colheitadeira e aí eu fiquei surpreendido. A colheitadeira... aparece já a produção, quantos hectares, qual que é a produção, umidade, né, tal. Ali na hora, em tempo de colheita, me mostrando qual que é a média dele da colheita da fazenda inteira, né. E eu fiquei surpreendido com o nível de tecnologia que está sendo investido ali. E eu até contei isso para um pecuarista mais tradicional. Na hora que eu falei isso para ele, ele falou assim, então essa colheitadeira falta falar. Aí eu falei pra ele assim, o que ela mais faz é falar, inclusive. Uhum. Parece que o detalhe é a colheita hoje, né? Então, realmente, a gente é injusto, né? Pegar a pecuária tradicional, pecuária sem gestão, sem controle, que o pecuarista está pensando em abandonar a anotação de papel para pôr um sistema e aí comparar com essa agricultura que tem alta tecnologia. Então... nós temos, a pecuária tem que mudar a chave aí, né, aceitar aí que o caminho é a profissionalização, a atividade é necessária, a atividade demanda isso, né, que é uma atividade de processos e finanças, não tem commodity também, né, pecuária assim como a agricultura é commodity, mas a única saída é melhorar realmente os processos da porteira para dentro, fazer processos bem feitos, implantar novos processos, aperfeiçoar os que existem, né? Retirar alguns que não fazem sentido, né? E implantar controles, né? Controles, né? E aí a gente entra com software, entra com balanças, com bastões, com tecnologias de gestão e controle que são muito importantes porque formação é poder, né?
Uma coisa que a gente observa muito nas fazendas de gado de corte, grande parte do custeio da fazenda é em nutrição animal. Então, eu gasto, às vezes, até mais de 30% só com nutrição. E eles não implantam nenhum tipo de controle. Então, quando a gente começa a consultoria em uma fazenda, um dos primeiros processos que nós realizamos é a implantação de processo na suplementação. Eu preciso definir uma frequência de suplementação, eu preciso orientar o funcionário sobre a quantidade de produto que ele tem que fornecer, porque a gente está investindo pesado e eu não tenho certeza se esse produto está sendo consumido pelos animais. Então, é um diferencial da consultoria, não só referente à suplementação, mas em todos os processos importantes dentro da porteira nós atuamos, para que de fato a gente tenha certeza que todo investimento, todo o custeio da fazenda está sendo de fato aproveitado dentro da fazenda, como a aplicação de um herbicida. Né? Certo. Você trabalha com essas análises financeiras, análise de custeio e tal. O que o gasto com gestão representa no custeio de uma fazenda? Quando a gente analisa esse investimento em gestão, estourando 5%. Ou seja, vai de 1 a 5% do custeio da fazenda em gestão. Ou seja, você começa a identificar seu rebanho, ter um programa de gestão, uma consultoria. Então, nós vamos gastar de 1 a 5%. Então, assim, e quais são os resultados que isso vai me dar? É difícil computar, porque nós vamos atuar em todos os pontos da fazenda. Como eu falei anteriormente, a questão de implantação de processos. Então, assim, a gente trata a fazenda como uma empresa rural que, de fato, ela é. Então, o funcionário, a equipe da fazenda, aberto, né? Exatamente, a equipe tem que saber exatamente quais os procedimentos que tem que ser seguidos quando nasce um bezerro na fazenda. Quando o animal morre na fazenda, eu deixo lá no pasto? Não, quais são as normas, os procedimentos para que a gente não tenha problema quanto a isso, né? Por exemplo, o animal não ter um local específico para destino dos animais que morrem. Então, assim, esse eu acho que é o grande diferencial. Certo. Então, uma fazenda que fatura, que gasta 1 milhão, você estava falando um pouquinho antes que ela gasta 40% em nutrição, né? Então ela gastaria R$400 mil em nutrição e no kit, nos gastos com gestão, ela gastaria, vamos dizer, 5 mil. Exatamente. 50 mil, isso. Né? 50 mil, 5%. 50 mil por ano. 50 mil e gastaria... Isso. Né? E assim, uma coisa que a gente percebe também, quanto maior a fazenda, esse gasto ele é diluído. Né? Então, ele acaba dando uma diluída. Quando eu falo 5%, geralmente uma fazenda menor, acaba que esse gasto pesa um pouquinho sendo mais. mais pesado. Exatamente. Mas à medida que ela tem uma a escala... mesma coisa de colaboradores. Eu falo muito isso para os meus clientes que são um pouco menores. Acaba que os colaboradores, eu não posso pagar menos para eles, né? E eu tenho que ter um funcionário. Então, geralmente, o custo com colaborador é um pouquinho mais pesado quando eu analiso uma fazenda menor. E uma fazenda maior, geralmente esse custo ele é diluído. A mesma coisa com a identificação e gestão da fazenda. Você trouxe um ponto bastante interessante. Uma fazenda aí média gasta, vamos arredondar, R$500 mil com nutrição, mas não tem nenhuma ferramenta para avaliar se aquela nutrição está trazendo o resultado desejado. Exatamente. Não tem nenhum controle, não tem nenhum processo, não tem nenhum sistema para trazer informações daquele processo, né? Exatamente. E isso é comum. O que eu acho interessante é que é comum, né? Igual hoje mesmo eu estava até conversando com um funcionário de uma das fazendas que nós atendemos. Ele é novo na consultoria. E o funcionário não sabia quanto de ração que ele tinha que fornecer para o lote. Ou seja, o produtor gastou, comprou a ração, enviou para a fazenda, mas não deu as devidas orientações para o funcionário. Então, às vezes, eles não se preocupam com o tamanho do coxo, qual que é a área de coxo para determinado trato. Então, tudo isso aí a gente aborda, porque eu costumo falar o seguinte, primeiro eu olho a estrutura, para depois a gente definir a programação nutricional. Porque se eu não tenho coxo suficiente para todos os animais, a área de coxo específica, e não tenho disponibilidade de caixa para comprar, então vou mudar o produto. Ok? Tem toda uma estratégia. Tem toda uma estratégia por trás, toda uma programação. Antes de decidir
o produto. Exatamente. Então, isso é base, né? Então, primeiro a gente conhece a estrutura da fazenda para depois a gente traçar a programação nutricional dela, para que realmente tenha resultado. Ô Laila, o que engloba nesse investimento em gestão? Quais são os mecanismos, os sistemas, os equipamentos que englobam nesse processo de gestão? Nesse curso engloba a questão da identificação do rebanho. Então, a gente geralmente orienta a ter um o brinco, né? Porque a marcação a fogo nós não orientamos, porque não fica visível. Isso com o tempo, ele às vezes fica borrado. Então, a gente orienta a questão do brinco, seja brinco visual e eletrônico ou brinco com código de barras. O sistema de gestão, porque é através dele que eu vou, de fato, analisar os números da fazenda, e a consultoria. Certo. Mas também engloba, por exemplo, a balança, os equipamentos, o bastão, tudo isso aí. Isso. Um brete acaba entrando também, né, numa gestão, porque se a controla fazenda, dados também. Isso, se a fazenda ela não possui brete e balança, nós orientamos a adquirir, porque trabalhar numa fazenda sem balança é trabalhar no escuro. Eu não sei qual está sendo o meu peso de desmama, se for uma fazenda de cria, eu não sei qual está sendo o meu GMD. Então, o primeiro ponto, a gente tem que ter uma balança para a gente realmente trabalhar com números confiáveis. E esses equipamentos mais caros hoje são bastante acessíveis, né? Tem muitas opções no mercado aí que enquadra para qualquer tamanho de produtor, né? Exatamente. E se tiver um pouco mais de criatividade, né? Ele consegue até... eu já fui em fazenda que o produtor não queria investir num brete, ele conseguiu fazer uma balança dentro do tronco, né, com um custo muito barato. Então, é bastante acessível aí, né? Uma coisa importante que saiu na internet esses dias, foi o que eu tava assistindo, é que o cara tem uma loja numa cidade, e aí vamos dizer que vale 4 milhões a loja. E aí lá ele tem departamento financeiro, tem um RH, tem vendas, tem suporte, tem pacote, né, que é o despacho. E é uma fazenda, muitas fazendas aí, vamos dizer, ele comentou de um produtor que a fazenda valia 20 milhões. E ele tinha só uma pessoa que não tinha muito conhecimento operacional ali, muito conhecimento prático da atividade para tomar conta, né? E o que você analisa disso aí? Esse amadorismo, né, da atividade. Tem muito produtor que ele tá perdendo dinheiro e não sabe, né? Então, assim, eu percebo que eles vêm atrás de gestão quando começa a doer. Então, às vezes, ele tá com nível de endividamento mais alto, e aí ele não tá conseguindo pagar as parcelas dos empréstimos, tá tendo que pegar mais. Então, devido a essa dor, eles começam a ver a necessidade. Agora, tem outros, igual assim, tem muito dentista, médico, né, ou empresário de outro ramo que investe na pecuária, esses já vêm sabendo que para eles conseguirem ter lucro, eles precisam ter gestão. Ele já tem essa experiência já tem no essa outro experiência. negócio. Então, o que a gente percebe é que tem produtor que ainda não percebeu. Ele não percebe valor nos números. Talvez porque não está doendo, né? Ele até deixa a fazenda lá, ele está conseguindo pagar as dívidas, é um cara que não gasta muito. Então, como não está doendo, ele não percebe valor, né? Agora, quando esse mais tradicional, geralmente ele vem por uma dor. E esse é um exemplo, né? Esse dia eu estava discutindo nós estávamos conversando com um pecuarista e ele estava comentando sobre o receio dele de largar os papéis, as anotações manuais, né? E falando, vou pôr um sistema, esse negócio é complicado, esse negócio vai atrapalhar a fazenda, o meu peão não vai lançar. E eu lembro que a gente estava numa situação, falei assim, cara, nós temos uma empresa que trabalha para o agro que nós temos 6 sistemas para rodar a operação, né? E você está preocupado com o primeiro, né? Se vai pôr o primeiro, né? E abandonar toda uma gestão que não te traz informação, não te traz dados para que você tome decisões, né? Então, a gente percebe um amadorismo muito grande, né? E um amadorismo que ele tem que ser ultrapassado, ele tem que ser evoluído. Por quê? Porque hoje há uma competição muito grande das outras atividades que competem pela mesma área, né? Por exemplo, hoje a agricultura, a cana-de-açúcar, né?
E o produtor tem que se atinar que não dá mais para tocar a atividade como o pai dele, como o avô dele tocou, né? E eu falo isso porque eu sou de uma descendência de pessoas que tocaram a fazenda mais amador, mas na época fazia todo sentido, porque o objetivo era abrir a área, era desmatar, era fazer a área de pasto, né? Era abrir a atividade, né? E ali, se ele produzisse, dava dinheiro. Então, agora não. Agora é uma empresa. Ele já se consolidou, está construída. Agora ela tem que começar a ter aspecto de gestão, né? Então, é uma das coisas que a gente sempre discute, que muitas vezes compara a atividade pecuária com essa agricultura já evoluída. Exatamente. Aí não dá, né? Aí realmente a gente está sendo injusto nessa comparação. Mas na hora que a gente compara uma atividade de pecuária tecnificada com gestão, controle, aí a agricultura a gente começa a ser competitivo com a outra atividade também. Exatamente. Tá. Nesse trabalho, né, o que você visualiza que as fazendas têm que fazer para melhorar o resultado? O que você direciona para uma fazenda? Chegou agora, o que você direciona para ela melhorar? Quais são os primeiros passos para iniciar a reversão aí para uma fazenda de melhor resultado? Beleza. O primeiro ponto é a questão do GMD. Então, eu preciso aumentar o GMD médio do lote. Consequentemente, se eu aumento o GMD, a gente produz mais arroba e isso vai estar diretamente ligado ao aumento do faturamento da fazenda. Segundo ponto, lotação. Ajustar a lotação. Nós precisamos alcançar o potencial máximo de produção dentro da fazenda. Então, às vezes a fazenda está em subpastejo ou superpastejo, então a gente precisa ajustar essa lotação, ok? Terceiro ponto, custeio. A fazenda precisa ter um custeio equilibrado. Eu preciso desembolsar mais em contas que estão diretamente ligadas ao aumento do faturamento, como alimentação animal, manutenção de pastagem. Então, quanto mais eu invisto nessas dois exemplos, por exemplo, que eu estou falando aqui, automaticamente os animais vão ganhar mais peso, né? Está diretamente ligado. E um quarto ponto, mas que esse a gente não tem muito domínio, é sobre o valor de venda. Mas o valor de venda, ele influencia também no resultado. Então, o que eu posso fazer... Venda da produção. Venda da produção. Então, o que eu posso fazer é fornecer um produto de melhor qualidade para o mercado. Então, por exemplo, às vezes uma fazenda de cria, a gente fornecer um Angus, um F1 Angus, né? Que esse animal vai ser mais valorizado. Então, o que a gente pode fazer é fazer um trabalho bem feito dentro da porteira, né? Então, esses 4 pontos, eles estão diretamente ligados ao aumento do resultado da fazenda. E tudo isso com uma pessoa executando. Então, as pessoas aí são muito importantes aí para o sucesso, né? Fundamental. Se nós não tivermos uma equipe alinhada, né, nós não conseguimos alcançar esses resultados. Então, se a gente definiu, por exemplo, uma fazenda de cria, essa bezerrada tem que ganhar 900 gramas por dia, um F1, por exemplo. Para isso, esse bezerro tem que consumir de 4 a 5 gramas de ração. Então, eu preciso ter certeza que essa ração está sendo fornecida diariamente. Então, por isso que esse funcionário ele tem que estar comprometido, ele tem que entender por que ele tem que ir lá no coxo diariamente para fornecer essa ração. Então, a gente trabalha muito com essa questão de motivação, valorização da equipe do campo. Porque sem eles, a gente não consegue melhorar o resultado. O que você tem feito para valorizar, motivar o funcionário do campo? Quais são suas estratégias que você direciona o produtor a realizar? Primeiramente, ele tem que conhecer por que ele está fazendo aquela tarefa. Então, sempre que a gente vai implantar um processo dentro da fazenda, a gente não simplesmente implanta o processo, mas nós explicamos para o funcionário por que daquela ação. Se a gente tem que fornecer essa ração, tantas gramas por dia, para isso, porque esses bezerros têm que desmamar com tal peso, né? Então, primeiro ele tem que conhecer as metas da fazenda, tem que conhecer quais são os objetivos da fazenda. O segundo ponto, porque isso valoriza, o cara se sente importante, nossa, eles estão passando para mim, né? E outro ponto é a gente estimula os nossos clientes a valorizar esse funcionário através de uma bonificação vinculada ao resultado. Um variável.
Exatamente, um 14º salário, por exemplo. Então, no caso, vamos continuar com a fazenda de cria. Uma fazenda de cria, cada bezerro desmamado acima da meta, a equipe ou um funcionário específico, o gerente, ele ganha R$20, um exemplo, né? Então, assim, isso estimula essa equipe a realmente cuidar de todos os processos. Porque quando eu fecho numa fazenda de cria na desmama, esse cara, ele forneceu corretamente esse CRIP, esse cara tá manejando corretamente os pastos, né? Então, a gente acaba fechando tudo quando a gente trabalha com peso de desmama. E isso tem que ficar muito claro, né? Esses Tudo. números têm que ser anunciados, Exatamente, né? Periodicamente. Né? Exatamente. Então, primeiro, a gente define essa meta com o funcionário, né? E a gente mostra para ele como ele alcançar. Então, ó, primeiro, a gente tem que ter uma baixa taxa de mortalidade, então a gente trabalhou com o manejo dos bezerros ao nascimento, né? Segundo ponto, a gente tem que manejar corretamente esses pastos, nós vamos ensinar esse funcionário a fazer isso. Terceiro ponto, essa ração tem que ser fornecida diariamente, com a quantidade de acordo com as nossas orientações. Então, com isso, ele vai conseguir alcançar o maior número de bezerros desmamados com peso X, ok? Então, no seu trabalho... sempre tem uma apresentação de informações constante, porque esses números têm que estar, claro, sendo apresentados para o funcionário. E isso é mensal. 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 Então, mensalmente, a gente está analisando e mostrando os números da fazenda. Então, se desalinhou ali naquele mês, você já rapidamente... Começou a desviar, a gente vai alinhando. Porque se eu esperar para fazer uma análise no final do ano produtivo, já foi embora o boi com a corda, né? Então, a gente precisa fazer isso mensalmente, porque alguns desvios acontecem, né? E aí a gente vai corrigindo esses desvios para a gente poder alcançar essa meta que foi traçada. Com esse nível de controle, fica complicado até de imaginar, né? Como é que vai fazer isso no papel, né? Não tem como. São tantas as variáveis que a gente não consegue fazer sem um programa de gestão. Por isso, assim, que eu falo, sem o berrante não existe a consultoria, porque é ele que vai me mostrando esses números. A gente só precisa ensinar o funcionário a fazer, entendeu? E o berrante vai me mostrando esses números e nós, com a nossa experiência, nós vamos tratando os desvios, em todos os aspectos, seja produtivo, seja de gestão de equipe, seja financeiro também. Essa questão de motivação, gestão do colaborador é muito importante. Uma vez eu estava conversando com um produtor e ele me contou um caso bastante interessante. Ele tinha comprado uma fazenda e aí o funcionário sempre ligava. Toda vez que ele ia lá na fazenda, o funcionário falava assim, ó, falta isso, o senhor tem que pôr isso, o senhor tem que melhorar aquilo, não sei o que, papapá, difícil mais trabalhar, não sei o que, tal. E sempre metralhava ele com... que a fazenda estava faltando, realmente talvez estava faltando a estrutura. E aí um dia esse funcionário voltava, nossa, falta aquilo aqui e tal. Ele arrumava algumas coisas, mas ele sempre vinha com muita demanda, né? De que tinha que colocar na fazenda e tal. Aí um dia o produtor pegou e falou assim, tudo bem, então vamos lá. Eu vou pôr tudo que você está pedindo aí, mas eu quero que você melhore isso, olha melhor, você tem que, eu não preciso pedir ninguém para vir aqui para olhar se o boi está engordando, eu não preciso pedir ninguém para vir aqui que o pasto está passando, que tem que aplicar herbicida, que tem que mudar a ração, que tem que cuidar do bezerro, que está morrendo demais. E aí ele foi também colocando tudo que ele queria que o funcionário fizesse e ele não fazia, né? E aí ele às vezes de certa forma tolerava. E aí eu perguntei para ele, mas e aí, o que aconteceu? Foi, Kennedy, uma revolução. Nunca mais esse funcionário me pediu as coisas, né? Porque eu também já fui fazendo. E ele melhorou muito. Porque a partir nessa decisão minha, nesse surto meu aí, ele percebeu um tanto que ele precisava melhorar também, né? Não só cobrar da fazenda, mas que ele precisava melhorar. E aí entramos em equilíbrio. Ele melhorava gradativamente e ele, né, o produtor, ia fazendo a melhora na estrutura e tal. Então ele falou que foi muito bom. Hoje ele também trabalha com essa questão aí do variável. Ele já amarrou esse funcionário. Se a fazenda ganhar dinheiro, ele ganha mais dinheiro também. Então, exatamente. Hoje ele tem um profissional, hoje ele tem uma gestão muito avançada na fazenda
por uma... ele falou que foi um impulso, né? Mas a gente percebe que isso é um comportamento que o pecuarista tem que começar a ter. Ele tem que tomar uma decisão baseada, uma gestão baseada em cobrança de melhora, né? Então o funcionário precisa entender por que ele está lá, qual que é o objetivo, né, dele estar lá e o que é a meta que ele tem que alcançar, porque aí vai fazer sentido. E a maioria conhece o processo, né? E quando isso é declarado, ele começa a trabalhar, né, no alcance dessa meta. Então, isso é um comportamento que o pecuarista brasileiro ele precisa profissionalizar essa mentalidade de gestão de pessoas. Porque tem pessoas boas lá. Às vezes está faltando um líder. Exatamente. Um dono, um líder que motive ele a alcançar os objetivos. E já aconteceu assim de cliente, a gente está conversando sobre consultoria, o cliente fala assim, Laila, mas tem possibilidade de não dar certo? Tem. Quando a gente não tem a participação do gestor. Se o gestor ele é ausente, ele não participa dos processos, a gente cobra, porque nós da consultoria, nós não fazemos parte da hierarquia da fazenda, nós estamos lá para orientar. Então, se não tem a participação do gestor, o funcionário não vai fazer. Então, pode acontecer de não dar certo nesse ponto. Então, é fundamental o gestor verificar essa importância. Ele tem que participar de forma ativamente nas decisões da fazenda. O produtor, então, que contrata uma consultoria e não fica junto... Achando que nós vamos fazer milagre. É a mesma coisa dele ir lá e fazer a mensalidade na academia e não ir malhar, exatamente. Né? Não vai ter resultado diferente. Diferente. É exatamente isso que acontece. Tem que envolver, porque a equipe, a estrutura observa ele, né? Fica ele se como líder. espelhando nele, né? Então, assim, a gente trata muito isso. Às vezes acontece em alguns casos, a gente está conversando com um funcionário e às vezes por algum motivo ele ficou insatisfeito em algum ponto. E aí ele fala assim, não, o meu patrão falou também isso. O que a gente tem que fazer? Imediatamente eu entro em contato com o líder dele, com o gestor, tratando esse ponto. Porque se o gestor reclama, isso vai se espalhar pela fazenda. Então, é fundamental o gestor mostrar os pontos importantes. Por que ele quer essa gestão? Por que é importante esse número para ele? Porque se ele fizer isso, o funcionário vai acatar. Então, isso é algo que também pode acontecer. Você já teve alguma situação onde você teve que agir dessa forma, de ter que conversar com o líder e teve... E qual foi o resultado disso aí? Isso. Nós temos uma fazenda mesmo que teve um momento, não me recordo o que foi, e aí o funcionário reclamou e falou que o patrão dele estava reclamando também. Eu desliguei o telefone, liguei para o gestor, para o dono da fazenda, falei para ele que qualquer ponto a gente tem que discutir entre nós, algum alinhamento, né? Mas que para a fazenda, para a equipe dele, ele tem que sempre mostrar o lado positivo de ter uma gestão. E aí a gente atuou dessa forma e a fazenda mudou 100%. O pecuarista mudou o comportamento? Mudou o comportamento. E qual foi o resultado? O funcionário totalmente alinhado com o resultado, vendo a importância da gestão dentro da propriedade. Então, realmente foi uma mudança de chave. E isso acontece com muita frequência. Muito bom. Laila, o cenário atual da pecuária é um cenário que está desafiador. Nós temos aí preços baixos do produto, da arroba, e uma alta competitividade aí por parte da agricultura nas áreas de pecuária. E isso a gente está percebendo um movimento, né, de produtores vendendo, saindo da atividade, né, arrendando a terra para a agricultura. Na sua análise, qual é o motivo principal? Quais são os motivos que está provocando o produtor sair da atividade? A falta de gestão. Porque se o produtor conhece os seus números, ele consegue melhorar. A gente consegue identificar os gargalos nessa atividade e a gente consegue atuar melhorando. Então, se ele não conhece, é muito mais fácil no achismo você falar assim, realmente eu não estou conseguindo pagar minhas dívidas e fazer aquela continha básica que o arrendamento está dando mais e pronto. Agora, quando a gente trabalha com gestão, de fato a gente consegue melhorar esse resultado, porque você consegue identificar. Você para de trabalhar no escuro e você começa a trabalhar com números confiáveis.
E existe muitas estratégias, muitas oportunidades na pecuária de crescer, né? Exatamente. Da situação da maioria das fazendas atual tem muita margem para crescimento, né? Na realidade, todo problema que é enfrentado pelo pecuarista, cada pecuarista tem suas particularidades e tudo tem uma solução, né? Então, se a área é pequena, a lotação a fazenda não está mais suportando aquela quantidade de animais, a gente pode trabalhar, por exemplo, com sequestro, a um custo reduzido, né? Então, existem várias estratégias de acordo com a demanda de cada cliente, de acordo com a dor de cada cliente, né? Mas, para isso, eu preciso conhecer esses números. Sem conhecer os números, é muito mais fácil, no achismo, falar que a minha fazenda não está dando lucro. Sim. Tem muitas estratégias, né? Tem muitas soluções para melhoria, né? Exatamente. E fazer e comparar essa pecuária tradicional, sem controle, sem gestão, com essa agricultura tecnificada é injusto, né? E eu costumo falar o seguinte, quando a gente fala de implantar gestão na fazenda, a gente falou daquele custo que é mínimo, né? Aquele custeio baixo para a gente implantar a gestão, mas existem várias estratégias dentro da porteira que nós vamos atuar e que não é para gastar nada. Por exemplo, um ajuste da estação de monta. Gente, quando eu ajusto uma estação de monta dentro de uma fazenda, eu consigo sincronizar as principais atividades dentro da porteira, consequentemente eu consigo deixar a fazenda mais leve na seca, a época de baixa disponibilidade de forragem. Então, são ações que a gente não vai gastar, né? Mínimo. O manejo correto das pastagens. Então, são várias ações. Quando eu falo de gestão, não é somente a parte financeira, a compra do brinco, mas são ações dentro da porteira que a gente não vai gastar nada para isso. Por exemplo, a limpeza de bebedouros. Simples. O que eu estou gastando para limpar o bebedouro, né? Então, são várias ações que a gente está sempre atuando para melhorar o resultado da fazenda. Uma apartação do rebanho. A apartação, definir critérios de apartações, né? Então, assim, a gente tem uma boiada, agora em novembro a gente apartou uma boiada que a gente vai bater até junho. Então, a gente precisa apartar esse lote. Tá gastando mais? Não, eu só estou pedindo para apartar. E com base nessa apartação, com a variação 30, 40 quilos, nós vamos fornecer uma suplementação de acordo com aquela categoria, para a gente colher melhores resultados lá na frente. Bacana. Então, a pecuária tem muito a que evoluir, né? Profissionalizar, para poder, vamos dizer, poder decidir se sai ou não da atividade. Então, ele tem que, o único caminho que ele tem é de profissionalização, né? Para poder perpetuar na atividade, né? Continuar, exatamente, passar para descendência de sucessão, né? Exatamente. Uma coisa que eu até costumo falar, o ciclo pecuário, nós estamos num ciclo de baixa, mas a previsão é daqui um ano que vem já começa a dar uma melhorada. E esse ciclo de baixa, ele vai retornar daqui a um tempo. Então, a gente tem que estar preparado para isso. E preparado como? Com gestão. Então, se eu estou numa fase ruim da pecuária, se eu tiver com meus números na mão, com o número da fazenda na mão, eu sei exatamente onde eu posso trabalhar para a gente conseguir reduzir, para a gente conseguir ser mais eficiente. Consegue antecipar as ações de defesa, né? De proteção contra a mudança do ciclo, né? Exatamente. Muito bom. Agradecer a sua visita, obrigado, muito conhecimento passando aqui, acredito que nós vamos ter que fazer outros para passar todo esse conhecimento que você tem de gestão, de controle, né? Pecuarista, estamos chegando ao final de mais um episódio, nos acompanhe aqui para receber mais informações, para nos dar apoio, para a gente trazer mais pessoas, mais conhecimento que é importante aí para você, para ajudar você a mudar o seu negócio, mudar a chave da sua pecuária para uma pecuária de maior resultado. Até o próximo episódio.